E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez de volta com versões de escrita para a gente trabalhar um pouquinho ou conversar um pouquinho especificamente sobre questões de escrita criativa, tá? Nesses últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre o texto Confissões, que foi um livro que eu lancei em 2015. E a proposta inicial do livro era, né, fazer uma soma de textos que mostrassem como poderia ser a evolução de uma pessoa que é um escrevente e passa, quem sabe, a ser um escritor, né? Que de repente tenha chegado neste nível, né? Não sabemos ao certo ainda se somos isso para todas as pessoas, mas o fato de já termos alguns livros publicados podem colaborar um pouquinho nessa inquisição, tá? Muito bem. No vídeo passado eu conversei então com vocês um pouquinho sobre o texto Caixinha de Música. Tá? O Caixinha de Música foi uma história bem importante em virtude da minha tentativa inicial, digamos assim, de montar um texto que se preocupasse mais com a essência do literário, que saísse um pouquinho, né, do âmbito do contar histórias pura e simplesmente e passasse para algo um pouco mais efetivo em matéria, né, de aproximações, pelo menos com aquelas teorias que eu estudava enquanto estava em nível de pós-graduação, né, na minha área de letras. Né? E então, gente, uns anos antes disso, né, uns anos antes dessa história da caixinha de música, né, e como eu já havia comentado com vocês, que eu gostava bastante de escrever, né, de enfim, montar histórias e tudo mais, eu escrevi um texto chamado Crepúsculo. E a Stephenie Meyer não roubou a minha ideia, né? Ela poderia ter roubado, poderia ter faturado milhões, mas isso não aconteceu. Tá? Na verdade era só o título mesmo, que era Crepúsculo, porque a história não tinha nada a ver com o que esta moça fez com aqueles vampirinhos, aqueles lobos e aquela personagem, né, graciosa, né, que ficava oscilando entre um lobo e um vampiro nessa história. Mas enfim. Então, a minha versão, a minha história do Crepúsculo, né, ela contava na verdade sobre dois amigos, né? Era o Bobo e a Gi, tá? O Bobo e a Gi, na verdade, eles se conheciam, né? Eles, na verdade, isso vai se revelando no decorrer da narrativa, né? Mas conta basicamente sobre, né, uma relação entre esses dois personagens. E essa relação, na verdade, ela vai se aprofundando devido a algumas aulas particulares que o Bobo dava para a Gi. A Gi era vestibulanda, ela estava muito afim de entrar numa faculdade de fisioterapia, né? E ela não sabia como estudar, ela precisava dar um jeito nisso, e o Bobo, que era um amigo já de outros tempos dela, resolve auxiliá-la na parte da redação, que era a maior preocupação dela, então, para a realização dessa prova. Esse é o mote da narrativa, tá? Era o motivo inicial para que acontecesse a história. Então, né, como a minha ideia era contar alguma coisa, né, eu fiquei basicamente pensando naquele momento, isso lá com os meus 21, 22 anos enquanto escrevia essa história, né, que 21, 22 acho que foi antes, na verdade, mas enfim, né, que, né, essa construção toda, né, ela deveria chegar num ponto em que essas pessoas ficassem juntas, né, porque eles iam sempre, né, levando a ideia de intimidade de maneira muito forte na história. Né? Então, né, o Bobo vai revelando esses sentimentos por ela, né, vai revelando essas vontades, esses desejos, né, pela personagem à medida que, né, eles vão conversando e ele vai sempre, digamos, ficando mais adocicado, né, quando conversava com ela sobre questões mais íntimas. Então essa história vai contar basicamente sobre essa transição toda, sobre essa caminhada, né? E dentro dessa narrativa, né, a minha preocupação na verdade era muito mais contar a história. E ela é uma história que foi se alongando, né? Ela foi se estendendo muito em função, né, da tentativa de explorar um pouquinho, né, dessa intimidade dos dois personagens. Aí entra na questão, pessoal, que eu estava comentando no vídeo passado sobre ser um texto literário ou não ser um texto literário. Né? Se a gente for pensar naqueles aspectos que a gente estuda na teoria da literatura, né, com as questões de verossimilhança, as questões, né, de nível de profundidade de personagem, as questões de como o espaço dialoga com os personagens, como é que o tempo da narrativa pode ser construído de forma que traga uma discussão maior do que pura e simplesmente o texto contar algo, né? Enfim, e não é um texto que tem esse nível de profundidade, tá? Ele é um texto muito mais raso. A gente poderia dizer, se fosse o caso, né, que esse texto do Crepúsculo está muito mais próximo da ideia de
de que um texto de nível de best-seller escreva do que propriamente de um texto artístico. Claro que a gente não precisa entrar na discussão, né, se um best-seller pode ser um texto artístico ou não e tal, né? A gente sabe, né, que tem a condição, mas a maior parte deles não a executa, tá? A maior parte dos best-sellers, eles se servem principalmente como narrativas de entretenimento, né? Ou como livros de entretenimento, ou como quiserem chamar dentro dessa condição, justamente porque boa parte deles não são narrativas que exatamente trazem, né, a construção, digamos, literária de maneira mais efetiva. E considerem, pessoal, que eu estou falando isso, na verdade, pensando nas teorias, tá? Não pensando exatamente no público leitor. O público pode e vai ter acesso e vai se inteirar muito mais de uma obra desse nível em função da sua bagagem cultural, tá? Então, na verdade, não interessa que a gente definiu o que é literário ou não, mas a minha tentativa de escrita frente a isso, né? E a minha tentativa neste momento, né, era simplesmente contar a história. Então, pessoal, esse é um texto que fica muito mais acessível, né, para um público que não é, entre aspas, tão letrado, ou que está esperando com que haja um final específico, justamente porque a condição que a narrativa dá, os aspectos que são levantados, eles não têm a mesma construção tão simbólica, digamos, quanto a do texto anterior mencionado, né? As construções que são colocadas ali no Crepúsculo são mais evidentes, né? Elas são mais objetivas, digamos assim. E isso tende a trazer um texto, né, que é visto como, entre aspas, menos literário, né? Ou, né, que não tenha necessariamente a profundidade de que outros autores consigam realizar dentro das suas próprias narrativas, certo? Então, assim, né, essa construção textual, na verdade, ela acabou sendo muito longa, né, dentro da proposta de escrever um conto, justamente pelo que eu estava mencionando antes, né, a tentativa de ir sempre trazendo aquela ideia dos sentimentos, né, da evocação que é feita entre os dois personagens, de forma que eles consigam ficar juntos, eles consigam efetivar de verdade a sua construção. Tá? Enfim, então esse foi um texto, né, que eu resolvi publicar em 2015, no livro Confissões, para mostrar um pouquinho esse processo. E eu resolvi republicá-lo agora no meu próximo livro, que vocês vão ter um vídeo mais adiante sobre ele, que é o Dia de Prova e Outros Contos Adolescentes. Porque a história casa muito bem com as possibilidades de leitura da adolescência, tá? E não pensando exclusivamente assim de que por serem personagens jovens ou serem adolescentes, mas principalmente porque a temática envolvida, né, e o nível de linguagem colocado, ele fica muito mais próximo desse público. Então, a proposta nesse material novo, nesse último que eu estou produzindo, né, que chegou da gráfica já, é justamente a de aproximar, né, a literatura desse público mais jovem. Então, pessoal, né, o texto Crepúsculo ele se serviu para outras condições. Né? E alguém pode perguntar, bah, Lucas, mas tu vai lançar o mesmo texto em 2 livros diferentes, mas como assim? Isso não está fraudando o teu livro, não sei o quê, blá blá. Não necessariamente, né, pessoal? Por quê? Vamos começar com a ideia de que um texto com um conto, né, ele é um texto que eu não posso publicar isolado em qualquer lugar. Né? Segundo lugar, eu não preciso necessariamente fazer um livro de inéditas, textos inéditos sempre. Né? Isso é uma decisão que cabe a mim, digamos assim, né? Que eu possa... Claro que o ideal é fazer isso, né? Trazer textos novos, né? Poder trazer ideias novas para o meu leitor, mas como são públicos diferentes, como Confissões está esgotado, eu não pretendo fazer de novo. Né? Como é uma proposta narrativa diferenciada, então o texto se serviu para essa condição. Então eu resolvi reaproveitá-lo e colocar no material novo. Mas isso vocês poderão ler, caso tenham interesse, né? No livro que será lançado adiante, ou no link que eu vou disponibilizar aqui para vocês do meu site, para que vocês possam acessar, portanto, esse texto e conhecer um pouquinho mais sobre essa história, tá? Essa história não vai completa porque ela é gigante, então eu vou colocar as 2 primeiras partes para vocês verem o que acontece no início do texto. Tá bem, pessoal? Por hoje é isso. A gente conversa mais sobre as versões de escrita em seguida nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.